para subir mais, né? Fazer um stepzinho aqui para eu subir mais. Queridos irmãos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia. E quero situar vocês rapidamente, antes de ler o texto. Nós estamos dentro do calendário cristão, indo para o final do ciclo da Páscoa. Significa que depois do domingo da Páscoa, os domingos que seguem são chamados domingos da ressurreição, ou domingos pós-Páscoa, ou domingos pascais. E dentro desse tempo, que vai até junho, nós vamos usar esse púlpito aqui para falar da esperança da ressurreição. Então nós vamos ter o primeiro sermão hoje, e nos próximos domingos, próximo domingo é ceia, e nós vamos estar falando sobre esperança da ressurreição. E eu entendo esse ser um tema importante por conta do tempo em que nós vivemos, do momento difícil que nós estamos vivendo, de como é difícil sustentar a fé cristã numa sociedade que não é mais cristã. A gente admite a dificuldade grande que está sobre a geração cristã dos nossos dias, e a gente tem a Escritura para nos amparar. E eu vou estar pregando hoje na primeira carta do apóstolo Pedro. Eu queria que você abrisse aí a tua Bíblia. Semana que vem eu peço que você esteja presente, nós vamos dar sequência. Pode ter certeza que são assuntos que nós precisamos ouvir. E domingo que vem é muito especial também, porque nós vamos ouvir mais um sermão falando da esperança da ressurreição na mesa da ceia. Quando vamos lembrar da redenção, trazer à memória aquilo que Jesus fez por nós. Então, domingo que vem é imperdível. Nós vamos ler o capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 5, tá? Capítulo 1, versículos 3 a 5. Que assim nos diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Senhor, nós te pedimos com nosso coração dependente, humilde, pedimos tua graça, pedimos presença e ação do teu Espírito no momento da exposição da tua santa palavra. Todos nós aqui reconhecemos que não há capacidade em nós para compreender aquilo que transcende a nossa mente. Mas todos nós aqui também reconhecemos que o teu Espírito traz iluminação no nosso coração, para entendermos aquilo que tu revelaste aos santos escritores bíblicos. Nós não podemos viver sem a tua palavra. Então dai-nos ela hoje, nesta manhã, Senhor. Tu concedas graça para que eu fale com clareza, para que tanto eu como meus irmãos entendam o que tu estás nos mostrando e nos rendamos a ti em dependência total do teu Espírito, para que as verdades que tu nos mostras possa ser aplicada no nosso cotidiano e que teu nome seja glorificado. Assim nós oramos no nome de Jesus, o nosso Criador, Senhor e Salvador. Amém e amém. Irmãos, nossa fé, a nossa esperança estão diretamente relacionadas à compreensão que nós temos daquilo que nós afirmamos crer. Não basta crer, é necessário compreender o que cremos. Se desejamos uma vida em meio a tantas lutas, uma vida de uma fé sólida e de uma esperança inabalável, nós precisamos compreender aquilo que comumente afirmamos crer. E não é difícil
nós vemos pessoas cristãs afirmando suas crenças sem compreendê-las. Por isso, sem explicá-las. E aí vem conflitos. E por que eu estou citando nessa minha introdução? Por que eu estou falando isso? Porque o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta, provavelmente ele está em Roma, diz o capítulo 5 dessa carta, que ele escreve da Babilônia. A Babilônia possivelmente era uma menção a Roma. E ele escreve essa carta, destinada a um grupo de igrejas, as cidades estão logo aí no versículo 1. Ele escreve preocupado, ele escreve de uma forma bem pedagógica, instrutiva. É uma epístola dele destinada a irmãos que passavam por dificuldades, lutas, perseguições, mas não eram perseguições do Império Romano. Eles eram perseguidos pela fé que professavam. Eles eram muitas vezes ridicularizados, escanteados, colocados de lado, vistos como pessoas de categoria inferior. Eles tinham tudo para esmorecer, porque eram minoria diante daquele vasto Império Romano, de cultura grega. E eles vêm falando da fé num Redentor que morreu e ressuscitou, um judeu ressuscitado. Isso não era nada fácil para aquela época, mas eles sustentavam sua fé, e o apóstolo Pedro escreve essa carta. Ela tem como o tom maior dessa carta a esperança. É a carta da esperança. Capítulo 4, você vai ver que eles passam por lutas, por sofrimentos, da mesma forma como você vê na carta de Tiago. E Pedro não ignora os sofrimentos, ele não ilude a igreja dizendo que não haverá sofrimento, ele não fala que o sofrimento passa pelo nome de Jesus, pelo contrário, ele ratifica o sofrimento, ele diz que há sofrimento, mas ele usa de algo maior do que o sofrimento. Ele vai esboçar coisas que, uma vez entendidas, fazem com que a igreja suportam no meio do sofrimento, no meio da dor. E eu repito, o sofrimento pelo qual as igrejas para quem Pedro está escrevendo passava, não era o sofrimento da perseguição de Nero, por exemplo, não era. Não há indícios disso na carta, mas havia seguramente perseguições psicológicas, havia ridicularização da fé, havia a opressão dos ricos, havia tudo isso. E Pedro se preocupava. A preocupação de Pedro não era para acabar os sofrimentos. A preocupação de Pedro era se a igreja passaria pelos sofrimentos com esperança. E quando eu me atentava a esboçar essa série de sermões, eu pensava no nosso tempo, na nossa época, porque a gente vive um tempo muito parecido. Nós não vivemos debaixo de uma perseguição legal sobre nós. Os cristãos não estão sendo tirados das suas casas para serem presos. As igrejas não estão sendo fechadas. A gente não vive esse tipo de perseguição. Mas a gente começa a viver um tipo de perseguição muito similar àquele. Porque na época em que Pedro escreve, a sociedade não era cristã, a sociedade não sabia o que era cristianismo. O cristianismo estava entrando na sociedade, novos valores estavam entrando, e essa minoria que falava sobre um redentor, que trouxe um reino, que trouxe valores, uma nova maneira de viver, essa minoria tinha a oposição da maioria, que ridicularizava essas verdades. Hoje, irmãos, a sociedade conhece o cristianismo, mas a sociedade nega o cristianismo. Na época de Pedro, a sociedade não conhecia o cristianismo. Na nossa época, a sociedade está saturada do cristianismo. Naquela época, eles nunca tinham ouvido falar. Agora, eles já ouviram e muito ignoram tudo o que ouviram. E da mesma forma, daquela época, aí você pense comigo, porque é uma leitura minha, do meu tempo, a igreja começa a ser escanteada. A igreja começa já a ser ridicularizada. E por mais doído que seja, a gente vê a igreja, o cristianismo ridicularizado dentro dos próprios movimentos evangélicos, muitos deles.
Se você quer rir com o crente, é só você abrir o teu smartphone ou o teu iPhone no YouTube e procurar as bizarrices evangélicas que você vai rir. É a ridicularização da fé. A gente vive um tempo em que os cristãos não sabem responder à razão da sua esperança. A gente vive hoje um momento de secularização da fé de uma forma tão perigosa que eu vou dizer algo que parece assustador, que parece até exagero meu, mas penso que não é. Porque é fruto de reflexão minha. Ontem mesmo eu estava orando e pensando sobre isso. Eu quero que você escute uma coisa e reflita no que eu vou falar. E não se esquive disso, se veja nisso. Por isso eu vou falar no singular. Você que está me ouvindo e eu que estou falando, nós corremos um risco maior do que os nossos irmãos no passado quando estavam no Coliseu de Roma. Quando eles estavam no Coliseu de Roma, ou eles negavam a fé, ou eles eram queimados, ou eles eram mortos pelas feras, espetáculo do mundo, e eles não negaram a sua fé, pelo menos parte considerável deles. Hoje, a gente não tem nada disso, mas a gente corre um risco de abandonar a fé hoje mais do que naquele tempo. Isso porque o cristianismo se secularizou, isto porque a igreja passou a perseguir os ideais do próprio mundo, a igreja começou a entender bênção de Deus com conquistas materiais, muita parte do segmento cristão virou espetáculo, igrejas viraram empresas, pastores viraram empresários, ovelhas viraram clientes, o evangelho virou produto. A gente sabe disso, isso é uma verdade que está diante de nós, mas tanto a Escritura como a história do povo de Deus nos mostram que Deus sempre tem um remanescente. E eu tenho orado por esse remanescente. O meu grande desejo é que nós estejamos dentre esses remanescentes. O ponto aqui, irmãos, é o que Pedro usa para trazer esperança a um povo que está como minoria, sendo encurralado pela grande maioria, com o sério risco de virar as costas para a fé. O que Pedro usa aqui? Qual é o argumento de Pedro? Qual é a grande arma do apóstolo Pedro para encorajar esses irmãos? Reparem, irmãos, se você está com a Bíblia aberta em 1 Pedro, você vai ver que logo lá no verso 1, ele chama esses seus leitores de eleitos e forasteiros. Não é isso que está escrito aí? No capítulo 2, no verso 11, você vai ver ele repetindo isso. Ele vai chamar seus leitores de peregrinos e forasteiros. São palavras que estão ali na Bíblia e, por estar tão distante de nós no tempo, a gente pode perder a força dessas palavras. Essas palavras, elas vêm de um grego, ambas, tanto forasteiros como peregrino, que significa aquele que não pertence, que está, mas não pertence, que está de passagem, mas não tem nenhum desejo de fazer morada. Eles estão passando. E ele usa uma expressão aí no verso 1, se eu não me engano ainda, ele usa, são eleitos forasteiros da dispersão. Não é isso? Essa palavra dispersão, dentro do contexto grego e também judaico, hebraico, ela tem a ver, primeiramente, é uma menção aos judeus que estavam fora da Palestina. Aos judeus que estavam dispersos, eram os judeus da dispersão. É uma palavra grega chamada diáspora, que significa judeus que estão dispersos por todo o mundo do Império Romano daquela época. Qual é o ponto aqui? Essa palavra está sendo usada por Pedro, mas os leitores de Pedro não eram predominantemente judeus cristãos. Havia judeus cristãos aqui, mas a grande maioria era gentios convertidos ao cristianismo. Então, por que Pedro usa uma palavra tão direcionada aos hebreus para falar da igreja como um todo? E por que ele usa essa palavra diáspora, dispersão? Por que ele chama esse povo de peregrino, forasteiro, que estão em dispersão, que estão espalhados? Essa é uma clara evidência
que o povo de Deus, a igreja do Senhor, ela anda dispersa por esse mundo que jaz no maligno, representando um reino de Deus que será consumado e que tem uma morada celestial como esperança e que não tem desejo de fixar a morada no mundo caído. Essa é a razão pela qual essa palavra está ali nos primeiros versículos. Então, reparem comigo, Pedro está escrevendo de Roma, provavelmente, preocupado com uma igreja que passa por uma luta, por pressões psicológicas, que é um grupo de igrejas perseguidas por conta da sua fé, por professar a sua fé, numa sociedade que não entendia aquilo, numa sociedade que aquela maneira de viver era muito estranha àquela sociedade. Então havia o escanteamento desses irmãos, a opressão dos mais poderosos. Ainda não havia aqui, pelo menos nesse contexto de Pedro, a perseguição bélica, né, de assassinatos, de prisões, mas havia essa perseguição sutil que eu, na minha humildade, eu acho que ocorre nos nossos dias. Nós já estamos passando uma perseguição psicológica, nós já estamos sendo calados, nós já estamos sendo colocados de lado. Eles não querem necessariamente destruir a igreja. Eles sabem que não podem calar a igreja, mas eles querem que a voz da igreja seja ouvida somente dentro dos seus pares, do seu ambiente. E aí, irmãos, a gente passa por lutas. Eu tenho presenciado uma sociedade criando um tipo de ser humano que a gente nunca viu antes. A sociedade está produzindo um ser humano muito diferente do homem criado à imagem de Deus. A gente vê o ser humano se identificando com qualquer outra coisa. É uma questão da liberdade libertária. O que seria liberdade libertária? Eu sou livre para fazer o que eu quero, para ser quem eu desejo ser, e ninguém pode se meter nisso. E isso, irmãos, pode ser algo que você olha e fala assim, é assim mesmo, mas eu quero dizer que isso pode ser um problema sério na tua casa, porque teu filho pode chegar com esse pensamento dentro da tua casa. Eu quero ser quem eu quero ser, eu tomo as decisões da minha vida, eu sou livre, porque o cristianismo está sendo colocado de lado como religião arbitrária, como religião que ousa dizer que é a única verdade, está sendo colocado de lado ao todo um contexto social, educacional, político, ideológico para silenciar a igreja, ou pelo menos por enquanto para deixar a igreja dentro das suas paredes, entre eles, mas que ela não tenha voz fora, porque tem uma voz fora que predominou, e por isso a gente, como os leitores de Pedro, vai sendo colocado no canto, vai sendo escanteado. Como lida com isso, gente? O que Pedro fala aqui? Se fosse nos nossos dias, talvez os pastores bem intencionados ou bem criativos, acho que essa expressão melhor, vão criar uma série de programações para prender a igreja, para trazer a igreja, para preservar a igreja manietada, os templos cheios. Aí a gente tem programações disso, programações daquilo, a gente tem eventos disso, eventos daquilo, shows, espetáculos, adulteração do evangelho. A gente vê a escritura sendo usada não para glorificar a Deus, e com esses subsídios eles vão tentando sustentar a igreja, mas Pedro não fez isso. Pedro não trouxe esperança aos seus leitores, prometendo uma corrente de 7 semanas para eles vencerem a espada de Nero. Pedro não tentou sustentar seus leitores enganando. Isso muito me parece com as palavras do apóstolo Paulo quando ele se despede do presbitério de uma igreja que ele havia fundado na cidade de Éfeso, na Ásia daquela época. Quando ele se despede, ele diz assim, eu estou com Atos 20 na cabeça agora. Quando Paulo se despede daquela igreja, ele diz assim, eu sei que depois da minha partida vão penetrar lobos vorazes e eles não vão poupar o rebanho. E depois ele continua e diz, eu sei também que dentre vocês mesmos se levantarão gente falando coisas pervertidas para atrair os discípulos para ele.
Paulo está se despedindo, está dizendo, eu sei que isso vai acontecer. Mas o que me impacta nas palavras de Paulo é quando ele diz assim, por isso, eu recomendo vocês ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder de edificar vocês e de mostrar a herança escatológica dos santos. Ambos têm o mesmo pensamento. O que sustenta a igreja no momento de pressão, no momento de dificuldade, não é o invencionismo gospel. O que sustenta a igreja é a verdade inabelável da Escritura, é a verdade imutável da Escritura. Então, o que eu, como pastor, tenho que fazer com essa congregação que Deus permitiu que eu pastoreasse, não é iludir, não é entreter, é dar a verdade para ela, é mostrar a Escritura para ela. Mais do que nunca, irmãos, escuta o que eu estou falando, o momento é urgente de voltarmos para a Escritura. Você precisa desejar a Escritura, você precisa ser homem e mulher de oração, vocês precisam ser homens de congregação, da igreja, homens e mulheres, comprometidos com a evangelização, comprometidos com a vida santa, para corresponder ao Senhor. Por isso eu quero te chamar a atenção agora, nos minutos que eu tenho, e mostrar para vocês como nesses versículos Pedro já nos mostra, ainda que de uma forma ainda introdutória, quais são os argumentos para trazer esperança a uma igreja inferiorizada, a uma igreja escanteada, a uma igreja que passa pressão da maioria contra ela. Então, a minha palavra aqui hoje, iniciando esse tempo de domingos da ressurreição, ela, por assim dizer, é uma palavra preventiva, é uma palavra que visa nos fazer compreender o que está acontecendo, mas também visa prevenir todos nós para o que ainda vai acontecer, para que a nossa fé se mantenha firme, independente de tudo que vai acontecer à nossa volta e, sem se assustarem, acontecerá muita coisa à nossa volta ainda. Mais do que está acontecendo hoje. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é com o tom de exultação do apóstolo Pedro. Depois dele chamar eles de eleitos, forasteiros e dispersos, ele agora no verso 3, ele começa com um tom de exultação, quando ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que você já leu, e eu também sei que quando nós lemos um texto desse, talvez isso soe como uma verdade que a gente está acostumada. Nós estamos acostumados com o Deus Pai, que é bendito, o Pai do Senhor Jesus Cristo, é bendito. Mas o que eu quero dizer, chamar a atenção para vocês aqui nessas palavras, não é necessariamente nas letras, é se você consegue perceber a convicção desse homem. Esse homem é um ex-pescador. Esse homem negou o Senhor na frente das pessoas. Esse homem estava com o Senhor quando ele se transfigurou. Esse homem foi aquele que se antecipou e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Esse homem foi aquele que dizia que morreria no lugar do Senhor. Esse homem foi aquele que ficou com medo depois que Jesus morreu, que se escondeu junto com os outros, que já soube ali o que era a pressão de fora sobre discípulos, 11 discípulos amedrontados, escondidos, porque seu mestre havia sido morto. Esse homem sabe disso. Então, o que está saindo aqui, que está sendo aqui escrito pela pena desse homem, não vem da mente dele, não vem de algo que ele está elaborando, vem do fundo da alma dele. Ele fala num tom de exultação, ele crê no que ele está falando. Aquilo que ele está falando está dentro dele, não é uma profissão de fé superficial, não é algo de fim de culto, onde ele declarava, era algo que estava entranhado nele, estava dentro dele. Ele tinha com toda a convicção que o Pai do Senhor Jesus Cristo era bendito, mesmo ele passando por lutas, mesmo ele passando por perseguições, e este homem que escreve essa carta aqui, estando em Roma, nesta mesma cidade, segundo a tradição cristã, ele vai ser crucificado de cabeça para baixo. E esse homem fala, bendito é Deus, sabendo que vai para a cruz. Quando você lê a segunda carta dele, ele está dizendo, eu vou deixar esse tabernáculo, chegou a hora de eu partir. E esse homem, convivendo com o sofrimento no passado, convivendo com as lutas da igreja que ele ali orientava no presente, mas ele vivia numa esperança enorme no futuro, e juntando essas três coisas, ele tenta trazer esperança para essa igreja, e ele começa dizendo, o Deus do Senhor Jesus Cristo é bendito.
bendito. Essas coisas me impressionam, irmãos, porque me mostra que a fé não é uma profissão de fé superficial, vazia. E quando eu estou citando essas coisas, porque eu vejo que é urgente que você que está me ouvindo, analise o teu interior e veja se a fé está entranhada no teu ser, se é algo que está dentro de você, que está no teu cerne, no teu âmago, que está lá dentro, que não é uma coisa superficial, porque o que está acontecendo hoje, irmão, é que toda fé superficial está sendo provada e reprovada. Toda fé superficial está sendo colocada a teste. Porque nós estamos vendo uma sociedade... E para comigo aqui, só para você me entender o que eu estou falando. Teoricamente, seria muito fácil você confessar a fé cristã numa sociedade que era cristã. Era fácil. Você falava no que você cria, você falava no que você cria. Por onde você estava, você falava. Porque a sociedade tinha uma visão de mundo que vinha do cristianismo. Só que isso não é mais realidade. Agora não é mais. A questão é se você fala sobre aquilo que você cria hoje, como você falava outrora. A questão é se você tem força para proclamar o que você crê num ambiente que não é mais cristão. Se esse cristianismo não estiver dentro, pode ter certeza, você vai calar a boca. Se esse cristianismo não estiver dentro, você vai absorver a cultura de fora. Você vai misturar cristianismo com ideologias que são teoricamente compatíveis com os ideais cristãos. E aí está um perigo enorme que está diante de nós nos nossos dias. E eu vejo isso direto nos meus olhos. Direto, irmãos. Eu vejo como a igreja tem uma facilidade enorme de enxergar o mundo por aquilo que a cultura está impondo e depois tentar versículos bíblicos para fazer uma mistura que dê uma consciência de fé, quando na verdade essa fé está sendo negada, ou pelo menos a gente não está tendo coragem de confessá-la tal como ele é. De falar, bendito é o Pai do Senhor Jesus Cristo. A questão que a gente faz aqui agora é: por que que ele, à luz desse texto, por que que para Pedro esse Pai do Senhor Jesus Cristo é bendito? O que leva ele a ter essa convicção que ele é bendito? De onde vem essa compreensão de que ele é bendito? Seria uma frase de efeito? Seria uma coisa que ele sempre ouviu e agora está repetindo? Mas eu já disse que não, eu disse que é uma coisa que está dentro dele. O que leva, então, isso está dentro dele, a ponto dele se importar mais com a igreja do que com ele mesmo, se importar mais com seus leitores do que com ele mesmo? O que que tem lá que não está tendo aqui hoje, irmãos? O que que havia lá e que não há hoje? O que faz um homem se preocupar mais com a própria igreja do que com ele? Que não era uma prerrogativa apenas de Pedro, Paulo, João, todos eles era a mesma coisa. E a gente precisa entender. E eu passo daqui por diante a responder essa pergunta. Por que que para Pedro o Pai do Senhor Jesus Cristo era bendito? E por que que isso era importante para os seus ouvintes, para a gente entender por que que isso é importante para nós hoje? Primeira coisa, Pedro vai dizer que o Pai do Senhor Jesus Cristo é bendito por causa da obra da regeneração. Ele é bendito porque nos deu uma nova vida. Não é isso que está escrito aí? Logo no verso 3, ele diz: bendito é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, é importante a gente citar esse muito, é um grego que quer dizer intensidade, muita misericórdia. E misericórdia significa inclinar o coração para a miséria do outro. Vem da palavra cordes, quer dizer coração. Misericórdia é inclinar o coração, tornar o coração favorável à miséria do outro. E agora, para ser mais profundo ainda, misericórdia, do ponto de vista bíblico, é Deus inclinando o coração para a miséria daquele que merecia estar na miséria.
Não encontra isso em lugar nenhum, em ser humano nenhum, somente naqueles que são imagem dele. Então Pedro aqui está exultando, ele é bendito. Ele é bendito porque ele me deu uma nova vida. Ele é bendito porque ele nos deu uma nova vida. É como se ele falasse, é com essa nova vida que vocês vão passar como forasteiros. É com essa nova vida que vocês caminham como peregrinos. É com essa nova vida que vocês estão no meio da diáspora, no meio da dispersão. É com essa nova vida que vocês vão enfrentar lutas, perseguições, ridicularizados pelos outros. É com essa nova vida que vocês vão suportar a pressão daqueles que dizem que vocês são inferiorizados, daqueles que dizem que colocam vocês para baixo. O que tem isso a ver conosco, irmãos? Nós precisamos compreender doutrina. E quando eu digo compreender doutrina, eu não estou falando de lições de uma escola dominical, embora isso seja fundamental. Eu estou falando de entender doutrina como algo vivo, algo verdadeiro, não é algo religioso. Não é algo que está na superfície de uma mente religiosa. Não é algo de um dia da semana. É uma realidade para toda a vida. Aqueles que estão em Cristo têm uma nova vida. Aqueles que estão em Cristo receberam a vida de Deus neles. E por isso Pedro está falando, eles são benditos. Bendito é o Deus que nos tornou benditos. Bendito é o Deus que nos deu uma vida. E você vai lembrar quando Paulo falou aos Efésios, dizendo, ele vos deu vida, estando vocês mortos em pecados, em delitos, vocês andavam segundo o curso deste mundo, vocês obedeciam ao príncipe da potestade do ar, vocês seguiam os pensamentos, as inclinações da carne, vocês eram filhos da ira, vocês estavam separados de Deus, vocês eram estranhos às alianças, mas Deus te deu vida em Cristo Jesus. Pedro está pegando a mesma coisa aqui, só que ele está falando assim, ele te deu uma nova vida, vocês não estão mais mortos. Irmãos, como isso era fundamental, o que eu quero repartir contigo? Se a igreja cristã não entender a doutrina cristã, ela não vai ser páreo. Se não entender a doutrina cristã como verdade, se ainda entender que é um conceito religioso que você aprende na escola dominical, nós não seremos páreos. É preciso que você busque isso, agradeça a Deus por isso, dobre os teus joelhos por isso, se aprofunde nisso, veja você como alguém que nasceu de novo, olhe para a tua vida e vê o que está predominando em você, se é essa nova natureza que vem em Cristo ou é a velha natureza tomada pelo Adão e discipulada por este mundo. Então por isso Deus é bendito, que Ele deu uma nova vida, Ele nos regenerou pela sua muita misericórdia. Aqui de novo a gente vê esse tom de louvor, de exultação, revela um cristianismo que está dentro, de gente que sabe o que é ter nascido de novo, de gente que sabe o que é ser regenerado. Irmãos, eu vou falar uma coisa de todo o meu coração. Eu tenho sérias dúvidas se a igreja entende isso. Nas minhas orações, irmãos, eu preciso de muitas coisas na minha vida. Mas eu abro meu coração com vocês aqui. A minha oração nesses dias tão difíceis é, Senhor, eu não quero perder a minha fé nessa geração. Eu não quero que essa geração roube o que eu tenho de mais precioso, que é a minha fé. Eu quero continuar crendo naquilo que minha razão por si só não entende. E eu sei que isso não vem de mim, somente Deus. Eu te aconselho a mesma coisa. Quando você lê assim, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos que nele creiam não pereçam, mas tenham vida eterna. Quando você lê isso, por favor, não leia como um versículo simples, qualquer, conhecido. Quando você lê uma coisa dessa, curva os teus joelhos e fala, Senhor, eu quero que isso esteja dentro de mim. Eu quero que essa coisa mexa em mim, Senhor. Eu quero que isso me impulsione, eu preciso disso para superar as lutas que vêm por aí. Eu preciso dessa convicção para superar todas as transformações que estão à minha volta. Eu preciso dessa convicção para passar como forasteiros e peregrinos em busca de algo que não se acha aqui. A segunda razão pela qual Pedro chama o Deus Pai de bendito é decorrente dessa primeira. Ele vai falar que Deus é bendito
Primeiro ele fala, é por causa da regeneração, e ele emenda falando que é por causa do propósito da regeneração. Ele não fala só de uma regeneração, ele fala de um propósito. Ele está dizendo, vocês não são regenerados para vocês não são regenerados para vocês mesmos, vocês estão regenerados para algo que vocês não encontram nesse mundo. Por isso que eu estou falando, irmãos, que a gente precisa voltar para a Escritura. A gente precisa entender a Escritura. A Escritura precisa ser pregada expositivamente, explicada para que todos entendam. E digo com o meu coração aqui, emocionado. Por favor, em nome de Jesus, não brinque com a tua fé. Não superficialize a tua fé. Não tenha fé de domingo. Não seja uma pessoa aqui e outra fora daqui. Não brinca. Horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Tema o Senhor. Tema Ele. Porque isso aqui é verdade sagrada. Não se pode brincar. Até nos nossos momentos mais informais, isso tem que pulsar dentro de nós, irmãos. E se você quer saber o nível da tua espiritualidade, veja como você se comporta quando está fora do ambiente religioso. Ali que você vai ver quem você é. Que sai da tua boca, conforme você brinca, as piadas que saem de você. É ali que vai mostrar o que está dentro de você. Mas quando você detectar isso, não se condene não. Renda-se à graça de Deus. Peça perdão a Ele. Fale, eu quero ser santo, Senhor. Eu não quero ser uma pessoa que diz crer numa coisa, mas nega na minha maneira de viver. Daqui a pouco eu vou falar com educadores cristãos aqui. E a maneira eficaz de ensinar é mais por aquilo que você é do que por aquilo que você fala. Você ensina mais as pessoas vendo você do que as pessoas ouvindo você. Assim foi com Jesus e assim é conosco. Por que eu estou falando que há um propósito para a redenção? Porque ele diz assim, vocês são regenerados para uma viva esperança. Reparem, irmãos, como isso é um contraste com os nossos dias. Vocês não são regenerados para conquistar algo ali ou acolá. Vocês não são regenerados para serem ricos. Vocês não foram regenerados para terem os carros do ano. Vocês não foram regenerados para ter uma conta bancária alta. Vocês foram regenerados para uma viva esperança, que vocês não encontram aqui, que não está na casa do teu vizinho, que não está no Palácio de Brasília, que não estão nos políticos, na ideologia, na tua preferência partidária. Essa esperança você não encontra em lugar nenhum. Somente nele, não encontra aqui. Tudo que você colocar como esperança aqui, você está colocando esperança no lugar onde a traça come, a ferrugem destrói, os ladrões roubam. Ele está falando de uma esperança que não é daqui. Agora, interessante, e essa é a razão de eu citar esse texto, é que ele vai falar que essa esperança tem uma base. Essa esperança só existe por causa de um acontecimento. Só existe a esperança porque algo foi real. Só existe essa viva esperança porque algo aconteceu e ele viu isso. Quando ele diz assim, é mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele viu isso. Ele viu Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado andou com ele, conversou com ele, indagou ele, comissionou ele. E agora ele diz, olha, é uma viva esperança que não vem de César, não vem de Roma, não vem do sinédrio judaico, não vem das denominações evangélicas dos nossos dias, não vem dos líderes celebridades dos nossos dias. É uma esperança que vem exclusivamente de um túmulo vazio, de um trono cheio, de um Deus que reina, de um Senhor que está à direita da majestade nas alturas e que Ele vai levantar desse trono para julgar a tua vida, para julgar a minha vida, para julgar vivos e mortos, para julgar nações. E Pedro está falando, Ele é bendito. Se você atrelar a tua alegria a coisas, a situações, a momentos, a contextos, a abraços, você está perdido. Atrela a tua alegria a uma viva esperança que foi garantida pela ressurreição de Jesus.
Cristo. Agora, Pedro não para por aí. Se nós somos bons leitores e bons intérpretes, a gente precisa entender que ele vai aprofundando. Ele fala, bendito é o Deus, e ele vai cavando e se aprofundando, mostrando, apontando por que ele é bendito. O que o Espírito Santo está fazendo hoje é só nos levando a entender isso. Porque depois dele falar que ele é bendito porque nos regenerou, porque ele é bendito porque a regeneração nos trouxe uma esperança, ele é bendito porque essa esperança foi mediante não a qualquer coisa, mas a ressurreição de Jesus Cristo. Agora ele vai falar que essa esperança é transcendente. Aí, irmãos, aí é de cair. Entenda o contexto, esses irmãos estão sendo perseguidos por lutas. Ele está falando, a esperança de vocês não está em mudar o governo de Roma. Tua esperança, você que está me ouvindo, não está no contexto do teu trabalho ser favorável a você. Não vai ser. Ele vai dizer que essa esperança é para uma herança incorruptível. Não é isso que está escrito aí? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não se corrompe, que traça não destrói, ferrugem não come, ladrões não roubam. Eu temo dizer que de um tempo para cá a igreja perdeu essa dimensão da fé. Não se fala mais sobre isso. Se fala de um Deus que dá a vitória que você está buscando. Não fala de um Deus que deu a maior de todas as vitórias. Mas nós estamos procurando ser uma igreja séria. Nós não queremos multiplicação de pessoas ávidas por entretenimento religioso. Nós não queremos isso. Nós queremos pessoas lúcidas, conscientes da realidade presente, mas conscientes de uma esperança futura, escatológica. Não vem daí. Às vezes, irmãos, o que você quer mais é que as tuas lágrimas cessem. E elas podem até cessar, mas elas serão derramadas outra vez. O que Pedro está dizendo aqui é que nós vamos para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que está reservada nos céus. Eu não sei se você recebe essa notícia como boa, como ruim, como alegre ou como triste, mas ela é verdadeira. As tuas lágrimas só cessarão de descer nos céus. Só nessa herança incorruptível. Aqui você vai conviver com dor, com luto, você vai conviver com tristeza, você vai se frustrar com você mesmo. Vai acontecer dias na tua vida que você vai olhar para você e você vai se frustrar, você vai ver que o que você fez foi muito feio, mas você, por ser um ser humano como eu, pecaminoso, você dribla essa tua consciência para não sentir-se mal consigo mesmo. Um dia isso tudo vai acabar. Como ele é, nós seremos. Não terá mais patrão te perturbando. Não terá mais um ambiente profissional hostil à tua fé que faz você se calar. Não terá mais isso. Essa herança, ela é imarcessível, ela é incorruptível, mas ela não está no Planalto Central. Ela não está na mudança de um governo. Ela não está na mudança de um governante. Essa herança está na eternidade nos céus. E é muito interessante. Pedro fala com tanta certeza que diz assim, ela está guardada para vocês. Ninguém mexe. Você deve lembrar o Senhor Jesus falando assim, ajunta tesouro, não aqui na terra. Irmãos, que cristianismo pequeno, mesquinho, mundano, secular, pecaminoso. É o cristianismo que usa o nome de Jesus para as pessoas juntarem tesouro na terra. Esse cristianismo
é mentiroso. Ele é uma afronta à verdade. Ele é um câncer no meio da igreja dos nossos dias. Ele engana pessoas. Ele arrasta a multidão de pessoas. Mas esse é um cristianismo verdadeiro. Eu quero te dizer que você pode estar pobre, precisando de um carro para se locomover, e eu quero dizer duas coisas. É possível que você consiga comprar um carro, e é possível que você viva a tua vida inteira sem carro. Eu sei que você não saiu de casa para ouvir isso. Eu sei que você talvez possa pensar assim, talvez entre os que estão aqui não, mas as pessoas pensam, eu vou ouvir uma palavra em que Deus vai falar assim, você pode, é só você vislumbrar que pela fé você consegue esse carro. Não. Pela fé você consegue uma herança que está guardada para você nos céus. Pela fé você consegue isso. O restante é luta, irmãos, e precisa saber de uma coisa, muitos apertos que nós estamos passando na vida, não foi por causa de prova ou por causa do diabo, foi mau uso do dinheiro, foi escolhas erradas que nós fizemos, foram decisões equivocadas que nós tomamos e que nós estamos colhendo daquilo que nós plantamos. O que a gente faz quando é assim? Peça misericórdia a Deus, dobra teu joelho e fala assim, eu reconheço que eu pequei, Senhor. Eu fui inconsequente, eu fui irresponsável, eu agi pensando só em mim mesmo, o que me deu na telha eu fiz, depois eu fui orar a Ti. Eu reconheço isso, Senhor, perdoa teu servo aqui, pecador, me dê força para reorganizar a minha vida. É assim que se faz, gente. Ou pelo menos é assim que a gente aprende pela Escritura. Paulo vai dizer de uma forma bem profunda, que ele diz, olha, aqui, deixa eu falar parafraseando, ele fala isso aos Coríntios, ele diz, olha, aqui nesse mundo é possível que a gente tenha a clara sensação que o homem exterior está adoecendo, está cansando, está se corrompendo, está entregando os pontos. Mas eu queria dizer para você, ainda que isso soe como verdade, há uma outra verdade que você precisa saber. Enquanto esse homem exterior vai se cansando, se corrompendo, parece estar entregando os pontos, sem que você perceba, o homem interior vai se renovando dia a dia. Sabe por quê? Porque nós vivemos por aquilo que nós não vemos e não por aquilo que vemos. Porque aquilo que nós vemos termina, aquilo que nós não vemos não tem fim. Aquilo que nós vemos é passageiro, o que nós não vemos é eterno. E Pedro está falando isso aqui nessa carta. Por que Deus é bendito? Tem mais uma. Porque Pedro vai dizer que não há só uma esperança guardada nos céus. Ele vai dizer que há segurança para aqueles que estão em Cristo, eles são guardados. Talvez dentro desse texto, tantas coisas preciosas, irmãos, talvez essa frase é algo que a gente precisa muito sustentar, porque ela vai se harmonizar, por exemplo, com o que Judas fala na sua pequena carta, no verso 24 da carta de um capítulo só de Judas, ele diz que ele é poderoso para nos guardar do tropeço. Esse é o verso 24 da carta de Judas. Aqui Pedro vai dizer assim, vocês são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então olha aqui para mim, ele está dizendo que tem uma herança guardada nos céus e que tem um povo guardado na terra. O que é isso, irmão? Esse povo está sendo guardado na terra para quê? Para essa herança que está guardada nos céus. Não coloca a tua esperança em outra coisa, porque você vai se frustrar. Falsas expectativas levam frustrações, mesmo que você afirme crer em Deus. E por último, Pedro vai dizer que ele é bendito, e aqui é o clímax desses 3 versículos, quando ele diz assim, Deus é bendito, porque eu tenho certeza que haverá uma consumação gloriosa. Haverá o grande dia. E é que ele está impulsionando seus discípulos a fitar nesse grande dia, quando ele diz assim, guardados mediante a fé para a salvação. Mas eles não eram salvos? Eles estavam guardados para a consumação da salvação. Vou dizer uma coisa para você que você vai gostar muito. Você foi salvo na cruz, pela cruz. Você está sendo salvo
Porque o Espírito Santificador está te conduzindo. E você será salvo quando o mortal se revestir da imortalidade. Quando vir o grande dia, o que ele diz é para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Haverá um último tempo. Haverá a última ação redentiva de Deus, a final ação redentiva. E a palavra tempo aqui é uma palavra grega chamada kairos, que quer dizer o tempo de executar, é o tempo da realização disso. O que Pedro está falando com toda a convicção, ele diz assim, último tempo. A palavra último aqui é escatos, de onde vem escatologia. Então, o que quer dizer o último tempo? Lá, nos últimos dias, haverá um acontecimento final, que é a consumação da salvação. Ela vai se revelar a nós. E aqueles que riam, aqueles que perseguiam, aqueles que zombavam, aqueles que ridicularizavam, não terão acesso a isso. Mas nós estamos preparados, ou estamos sendo preparados, guardados, para a salvação que vai se revelar no último tempo. Então, tua esperança não está no aqui e agora. Isso não quer dizer que Deus não intervenha na tua vida aqui e agora. É claro que intervém. Mas eu quero que você entenda que só vai terminar, só vai não ter mais lágrimas, só vai não ter mais dúvidas, nunca mais conflito, quando a salvação se revelar no kairos escatos, no último tempo. Aí acabou. Aí acabou. Se de eternidade, Ele é Deus. Se na eternidade passada Ele te elegeu, na eternidade futura você vai estar com Ele. E ninguém vai impedir isso. Então, para você ir para casa, feliz, com vontade de proclamar isso para os outros, com uma consciência que precisa se arrepender diante de Deus, que precisa reconhecer o quanto você é falho. Se você entendeu essa grandeza toda que Deus nos mostra, não empresta a tua boca para falar mal do teu irmão. Não faça isso. Não use os teus lábios com aquilo que é profano. Pense no que é maior. Não defraude o teu irmão. Não brinque com o sentimento dos outros. Seja cristão autêntico. Seja cristã autêntica. Não se posicione na frente de alguém rindo e por trás fique maquinando coisas contra essa pessoa. Não faça isso. Porque Deus é bendito. Não trabalhe por trás dos bastidores. Seja luz, ande na luz. Quem trabalha por trás dos bastidores anda em trevas. Anda na luz. Por quê? Porque bendito é o Pai do Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus, para uma herança inacessível guardada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus até o dia dessa salvação ser consumada, até o último dia. Se isso entrou na tua cabeça, hoje sai daqui, eu não quero ser o mesmo. Não quero. Chega de botar culpa nos outros. Chega disso, acabou. Eu entendi o que Ele fez por mim. Quem está em Cristo está regenerado, possui nova vida. Então desenvolva nova vida. Quem está em Cristo tem esperança. Então viva para essa esperança e não se iluda com a esperança presente, porque ela te derruba. Quantas pessoas colocaram a esperança da sua felicidade na retribuição dos filhos e os filhos viraram as costas e foram embora? Pense nisso. Se você está em Cristo, você possui uma herança incalculável. Então valorize essa herança mais do que tudo na tua vida. Isso é realidade. Se você está em Cristo, você está guardado para aquele dia. Então espere esse dia. Ore por esse dia, tenha expectativa por esse dia, fale para os outros que haverá esse dia, conscientize a si mesmo que haverá esse dia, santifique, seja puro, vigie, seja como as virgens que deixou as lâmpadas abastecidas, seja vigilante, esse dia vem, esse dia virá e quer te encontrar.
Ele quer falar para você: bendito do meu Pai. Vem para o lugar que está preparado para você desde antes da fundação do mundo. Queira isso, deseja isso, tira da tua vida aquilo que passa, coloca no devido lugar. Mas priorize o que é eterno. Ame a Escritura, ame a oração, ame a Jesus, ame a igreja de Jesus, ame a missão de Jesus. Queira ser santo como Jesus. Quem está em Cristo sabe que haverá o fim de toda dor. E aqui eu termino com um tom de talvez você não queira. Você ainda vai ser machucado nessa vida. Você será ainda machucado por circunstâncias da vida. Será machucado por pessoas. Você talvez seja machucado por você mesmo. Mas o que faz você perseverar nisso tudo é que haverá um dia que a dor vai embora. Não haverá nem luto, nem dor, nem tristeza. Não haverá competição, não haverá orgulho, não haverá nada disso. Se você entendeu isso, ore ao teu Senhor assim: Senhor, eu quero viver essas verdades. Isso esteja dentro de você, meu irmão. Ore todos os dias por isso. Todos os dias. Deus bendito. Eu não faço um apelo para alguém vir aqui à frente, Senhor, que todos nós precisamos disso. Não há exceção aqui, Senhor. Entendemos hoje porque tu falaste, porque o teu servo falaste, bendito, Deus e Pai do Senhor Jesus. Dai-nos, Senhor. Sabe qual é a nossa oração a Ti hoje, Senhor? Ela é sincera. Eu desejo que essa oração que eu faço agora represente todos esses irmãos que estão aqui. Todos nós temos necessidades e Tu sabes. Mas às vezes nós não sabemos das nossas reais necessidades, das superiores necessidades. Às vezes elas estão ocultas, abafadas, nas necessidades temporais, terrenas, momentâneas. Mas a minha oração, Senhor, e eu julgo ser representando todos os meus irmãos aqui, dai-nos desejo pela Tua palavra. Dai-nos sede pela Tua palavra. Dai-nos desejo de compreendê-la, Senhor. Faça-nos homens e mulheres de oração, de pessoas que dobram joelhos, que falam contigo, diretamente contigo, que entram pelo véu que se rasgou, cobertos pelo sangue de Jesus Cristo, que se apresentam diante de Ti como sacerdotes. Acenda em nós a chama da oração, Senhor. Sejamos uma igreja que ora, cristãos que oram. Oro aqui também por mim, por todos os meus irmãos, que Tu coloques em nós um desejo pela comunhão dos santos, por estarmos juntos com aqueles que foram lavados pelo mesmo sangue, comprados pelo mesmo preço, destinados para a mesma glória. Que não haja entre nós acepção, separação, divisão, conflito, rixa. Que haja no nosso coração o lugar do arrependimento, o lugar do perdão. Não permita que entramos e saiamos daqui e tenhamos dificuldades uns com os outros por causa da nossa natureza carnal. Dai-nos amor pela igreja, dai-nos amor pelo ajuntamento solene dos santos, dos remidos do Senhor. Coloca em nós um desejo de louvar a Ti de forma unânime, uma só voz em louvor e adoração a Ti. Transforma os nossos cultos em louvor profundo, em adoração quebrantada, de gente que com uma só voz se dirige àquele que redimiu para adorá-lo, para render-se diante dele. Dai-nos, Senhor, uma chama missionária
queremos pregar o Evangelho, queremos anunciar a salvação de Jesus Cristo para aqueles que estão ao nosso lado, para parentes nossos, para os nossos filhos, para aqueles que estão à nossa casa, para aqueles que cruzam o nosso caminho. Senhor, dai-nos intrepidez para anunciar o Evangelho, porque sabemos que o Evangelho é a solução, é o poder de Deus para a salvação, tanto de judeus como de gentios, de todos os povos, de todas as raças, de todas as nações. E a palavra da reconciliação tu nos deste, tu confiaste a nós, Senhor. E oro também a ti, Senhor, que tu nos dê repúdio pelo pecado, que tu nos dê força para jogar fora aquilo que está impedindo uma comunhão maior nossa contigo. Que joguemos fora os teus inimigos, Senhor. Que não venhamos nos entreter com aquilo que te separa de nós, que nos separa de ti, Senhor. Dai-nos desejo por uma vida santa. Tira diante dos nossos olhos aquilo que não deve estar. Purifica os nossos ouvidos para ouvir a tua voz e para não dar ouvidos às vozes estranhas, Senhor. Aos falsos mestres, guarda o nosso coração para não abrigar dentro dele algo que não seja puro, Senhor. Dai-nos isso. Dai-nos isso, Senhor. É a nossa oração, Senhor. Humildemente te pedimos, continue a falar com essa igreja, Senhor. Nós precisamos disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, isso foi gravado. A gente vai terminar ainda com uma canção. Vamos terminar louvando o Senhor para irmos para as nossas casas. Reflita no que você ouviu. Pondere no que você ouviu. Veja que o que você ouviu está de acordo com a Escritura. Não engula qualquer coisa. Não diga amém a qualquer grito carismático. Tenha os ouvidos atentos. Uma canção, vamos ficar em pé, a gente vai terminar cantando. Domingo que vem, ceia do Senhor, por favor, esteja aqui, esteja presente. É tempo de falar da esperança da ressurreição, continuar falando sobre isso. Que Deus seja conosco. E cantaremos. Vamos junto. A procura da palheta. Diante de tudo que foi dito, quero convidar vocês. Você cante com a tua alma, cante com tua voz, cante com teu semblante, cante com a tua fé. A gente terminar cantando ao nosso Deus. Não quero ir por atalhos. Que isso seja verdade, tá bom? Quero seguir o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Portanto me amar, vou passar pela cruz, e nela me ver, vou passar pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço, Jesus, pela cruz. Tu és bendito eternamente, Senhor. Tu
Todos os dias queremos passar pela cruz. Queremos perceber o teu sangue sobre nossas vidas, Senhor. Queremos espalhar o teu amor àqueles que estão à nossa volta, Senhor. Não quero ir por atalhos, Quero seguir o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. quero agradar o teu coração. Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue, portanto me amar, vou passar pela cruz, e nela me ver, vou passar pela cruz, erguer o altar, onde oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço a Jesus. Fui comprado na cruz, gerado na cruz, redimido na cruz, restaurado na Amém, Senhor. cruz. Eu vou passar Sim, Senhor. pela cruz, Me quebrantar, vou passar pela Senhor, meu Deus, é cantando assim que nós estamos chegando ao final de um culto dedicado a Ti, Senhor. Pedimos que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Seu Santo Espírito estejam conosco, hoje e sempre, Senhor. É a nossa oração. Amém e amém. Você não vai para casa sem dar um abraço pro teu irmão. Eu quero que você dê um abraço muito carinhoso no pastor Isaac, que está aqui, meu amigo, está aqui conosco.